Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que fala sobre finanças, investimento e mudança de mindset. O meu nome é Poli Moraes e hoje eu vim compartilhar com vocês 8 lições que eu tirei de um grande livro que muito provavelmente você já ouviu falar, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro, ele é um best-seller, ele está em diversos países, já vendeu milhões de cópias e realmente muitas pessoas tiraram grandes aprendizados desse livro e eu fui uma delas. E eu quero compartilhar aqui com vocês hoje 8 lições que eu tirei desse livro. Então, se você ficou interessado e curioso, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te passar as lições que eu tive e eu espero que de alguma forma faça alguma diferença na sua vida também. E antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Esse livro do Robert Kiyosaki é fantástico. Ele fala sobre assuntos como finanças e dinheiro. Lá, ele explica que ele teve dois tipos de pai, o pai rico e o pai pobre, que denominou o nome do livro. E ele conta que cada um teve uma visão diferente sobre o que é o enriquecimento. Então, se você quer aprender a lidar com dinheiro e enriquecer, quer se tornar livre financeiramente, quer ter uma mudança de vida, você não pode deixar de assistir essas 8 lições aqui e, claro, também ler lá o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Bom, e a primeira lição que eu tirei desse livro é sobre a corrida dos ratos. Nesse capítulo, o Robert Kiyosaki ele explica que a grande maioria das pessoas, elas estão numa corrida dos ratos. E o que significa isso? As pessoas acabam sendo impulsionadas a gastarem mais e mais. Então, o que acontece? Quando elas vão lá e recebem um salário, muito provavelmente esse salário não dura até o final do mês. O Robert Kiyosaki ele explica que as pessoas que estão na corrida dos ratos, elas são impulsionadas a gastarem mais e mais e principalmente com coisas que elas nem sequer precisam. É aquele famoso gasta mais do que ganha. Então, a grande maioria da população não fica livre financeiramente porque elas são tendenciadas a gastarem além. Então, elas não têm um planejamento financeiro, elas não têm um controle financeiro e elas sempre acabam o final do mês com zero ou até menos do que elas realmente ganharam. E não importa se elas vierem a ganhar uma promoção, se elas vierem a ter um aumento de salário, porque elas vão dar um jeito de gastarem cada vez mais o dinheiro, mesmo elas estando ganhando mais. Podem ganhar às vezes até o dobro e elas ainda assim vão dar um jeito de gastar todo esse dinheiro. Isso, infelizmente, é uma triste realidade. E só uma maneira de sair disso é acabar parando de gastar com coisas que não precisam, gastar menos do que ganha e parar de tentar ter um estilo de vida mais caro. Esses são os primeiros passos rumo à abundância financeira. A outra grande lição é a diferença entre ser pobre e estar pobre. Há duas formas que nós podemos enxergar quando nós não temos dinheiro. Uma é afirmar que a pobreza está ali porque a pessoa é pobre, ponto e acabou. E a outra é que a pessoa ela só está quebrada financeiramente no momento, mas que ela vai sair dali daquela situação. Então, os que dizem que são pobres, eles acabam se acostumando com aquela situação, eles acham que não tem uma forma de sair dali, acabam se acomodando e são conformados com a vida que levam. E eles acabam afirmando que não há o que fazer. Já as pessoas que se consideram quebradas, elas até previram que isso poderia acontecer em algum momento. E elas entendem que isso é um momento passageiro, que muito em breve elas vão acabar saindo daquela situação. Então, o que a gente tem que ter em mente é que o ser e o estar são coisas totalmente diferentes. O ser é aquilo que você é realmente na essência e aquilo não vai mudar. Já o estar não, é uma coisa passageira, momentânea, que você pode mudar a qualquer momento. Então pensem nisso antes de vocês afirmarem algo sobre o estado financeiro. A outra grande lição é não parar de estudar.
Tem muitas pessoas acham que terminar o colegial e fazer uma faculdade já é suficiente, tem outros que acabam indo para uma pós-graduação. Só que para o Robert Kiyosaki, o conhecimento é algo fundamental. Então, ele não para de estudar. Ele sempre está lendo livros, fazendo cursos, se atualizando. Então, por isso, nunca deixem de ler e de aprender, seja na área de um assunto do seu interesse ou em qualquer outra área. Eu mesma, eu adoro estudar sobre finanças, sobre mindset, mentalidade, como funciona o cérebro humano, o que faz algumas pessoas atingirem o sucesso e outras não. Eu acredito que isso está muito ligado à nossa forma de pensar. Então eu gosto muito de estudar livros sobre esses assuntos. E também agora recentemente eu comprei um livro que é sobre educação infantil. Eu tenho um filho de 4 anos e eu gosto muito também de estudar sobre como a melhor forma de educá-lo. Eu sei que ele não vai ser um adulto perfeito, eu sei que eu vou errar, eu não vou acertar, eu não sou perfeita também, mas eu tô dando o meu melhor possível e eu vou dar para ele o melhor que eu posso ser. Um outro grande aprendizado, e eu acho que até um dos mais importantes do livro, é onde ele explica o que são ativos e passivos. A grande maioria das pessoas aqui no Brasil, elas acabam confundindo isso. Então, de uma forma muito simples, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, por exemplo, como o seu salário ou sua fonte de renda. Já um passivo é tudo aquilo que tira o dinheiro do seu bolso, como financiamentos, como contas. Um outro passivo também que as pessoas confundem muito aqui são carros, casa. Então, se você trabalha como Uber, como táxi, então esse carro é um ativo. Agora, se esse carro ele é só para você passear num final de semana, ou até mesmo para você ir trabalhar, dependendo do quanto você gasta com ele para você ir trabalhar, ele é um baita de um passivo. E a casa é a mesma coisa. Se a casa, se você compra um imóvel para vender mais caro, para aluguel, e até às vezes dependendo do aluguel, ele pode até ser um passivo. Você acha que ele é um ativo, mas na verdade ele está sendo um grande passivo. Porque o que você tem que colocar na ponta do lápis é que você vai ter gastos com reforma, se o inquilino sair e aí você ficar um tempo sem inquilino, você vai ter que pagar o condomínio desse imóvel, água, luz, IPTU. Então, tudo isso tem que ser somado, porque no final das contas, às vezes você acha que os meses que ele tá ficando alugado, ele tá sendo um grande ativo para você, e na verdade ele tá sendo um passivo, porque os meses que ele fica desalugado, você tá tendo prejuízo, então as contas não estão fechando. Então, por isso que muitas vezes os investidores, eles indicam você acabar investindo em fundo imobiliário, ao invés de comprar um imóvel. E é nessa parte de ativo e passivo que a gente separa os ricos dos pobres. Porque o pobre, na grande maioria das vezes, o que ele faz? Ele acaba gastando todo o seu salário, pagando contas, pagando financiamentos, pagando dívidas, gastando com algo que ele não vai usar, gastando mais do que ele pode, e geralmente ele só tem um único ativo, que é o seu salário no final do mês, que também é um ativo que não é garantido, porque hoje ele pode estar empregado e amanhã ele pode ser mandado embora. Então as pessoas também não fazem a reserva de emergência para poderem ter aí pelo menos uns 6 meses de tranquilidade, no mínimo 3, mas geralmente o ideal seria uns 6 meses de tranquilidade, as pessoas também não fazem isso. Já o rico, ele diversifica os seus ativos para poder aumentar o seu patrimônio e só então depois ele gastar com passivo. Então, por isso que é tão importante a gente não ter uma única fonte de renda, a gente buscar outras formas de estarem fazendo o dinheiro trabalhar para você. O Robert Kiyosaki mesmo, ele fala que a gente tem que ter pelo menos 5 fontes de renda. E hoje, com a internet, é muito fácil a gente dar um Google e procurar por coisas que possam estar sendo uma fonte de renda extra que não atrapalhe o que a gente está fazendo atualmente no momento. E é claro que a forma mais inteligente de fazer isso é você ter renda passiva, que é quando o dinheiro ele vai trabalhar a seu favor, você vai receber o dinheiro sem precisar trabalhar.
Mas isso é claro que leva um tempo, tanto de estudo, dedicação da sua parte, né? Que nós temos aí exemplo de ações a longo prazo, 10, 20 anos, o quanto ela não rende e não te dá a liberdade financeira. Tem também cursos online, mas tudo isso você vai precisar de um tempo para poder fazer com que isso te gere uma renda passiva. Outra lição também desse livro é não acreditar em crenças limitantes. Você provavelmente já ouviu alguma das famosas, como dinheiro é a raiz de todo mal, você precisa trabalhar muito para poder ganhar dinheiro. E no fundo, essas crenças limitantes, essas frases, elas são muito maléficas. E as pessoas que pensam nessas crenças, elas têm dificuldade de lidar com dinheiro, elas geralmente não têm dinheiro no final do mês, estão endividadas, porque elas acreditam que isso é verdade. E quando na verdade não é. Então, ao invés de você acreditar nessas frases, você inverte elas e você acredita que a falta de dinheiro sim é a raiz de todo mal, que você trabalhar de uma forma inteligente, com menos tempo, sim, é o que vai te gerar mais dinheiro e mais fortuna. Quanto menos o trabalho precisar de você, o teu negócio, mais dinheiro você vai conseguir ganhar, porque você vai ter mais tempo de estudar e adquirir conhecimento. E quanto mais conhecimento você adquirir, mais dinheiro você vai atrair para sua vida. Dá para perceber a diferença desses pensamentos? Porque tudo, começa aqui na nossa mente. Então a gente tem que começar a mudar os nossos pensamentos. Uma outra grande lição é você não trabalhar pelo dinheiro. A grande maioria das pessoas trabalham pelo salário. Então, o que você tem que fazer? Você tem que nadar contra a correnteza. Você tem que fazer diferente do que a maioria das pessoas fazem. Então, ao invés de você trabalhar pelo dinheiro, comece a pensar formas de como você vai fazer para o dinheiro trabalhar para você. Porque você provavelmente já deve ter ouvido essa frase: o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Uma outra grande lição aqui que o Robert Kiyosaki explica, que é no quadrante, né? Que ele fala onde estão as pessoas com dinheiro e onde estão as pessoas sem o dinheiro. Então, ele fala muito o quanto é importante você ter uma visão empreendedora e você ser um investidor. E aí no quadrante ele explica que aonde as pessoas não têm o dinheiro é onde estão os autônomos e os empregados. E onde tem o dinheiro é onde estão os empreendedores e os investidores. E pode parecer óbvio, mas sim, a maioria das pessoas estão do lado do empregado e do autônomo, porque elas têm medo de ir para esse lado, que é dos investidores e dos empreendedores. E o bom é que essas classificações, elas não são definitivas. Então, se hoje você se encontra como um empregado, como um autônomo, você ainda tem tempo de sim ir para o lado do empreendedor e do investidor. E eu acredito que tem duas formas de você acabar com esse medo de empreender e de investir, que é você estudar, adquirir o conhecimento adequado, e o outro é você partir para ação, meter as caras mesmo. Eu mesma, eu comecei a investir em ações, para mim foi muito tarde, mas hoje eu vejo que é antes tarde do que nunca e que eu tô muito na frente de muitas pessoas. Eu comecei a investir em ações em julho de 2018 e eu comecei com um curso do Thiago Salomão chamado Como Montar uma Carteira de Ações Vencedora, e uma dica que ele deu ali no curso eu achei fantástico. Ele falou: antes de acabar o curso, não espera acabar o curso para começar a comprar sua primeira ação, para começar a investir, abrir conta numa corretora, dar uma olhada no home broker, se familiarizar com ele. E foi o que eu fiz. Eu fui lá e comprei o meu primeiro lote de ações. Eu nem sabia ainda que dava para comprar o fracionado. E eu fui lá e comprei um lote de 100 ações. E aí até hoje, todo mês, eu tenho o hábito de ir lá e comprar ações, seja BDRs, seja fundos imobiliários. Então, eu criei esse hábito na minha vida e hoje eu sou muito grata, né, por ter adquirido esse conhecimento. Falando um pouquinho da parte de empreendedorismo, tem 10 anos que eu trabalho para mim. Hoje eu sou autônoma e investidora, só que eu estou montando a minha empresa, eu estou indo para o lado do empreendedorismo também.
E quando eu fui pedir demissão lá 10 anos atrás, eu trabalhava naquele serviço há 6 anos. Eu tinha trabalhado há 2, saí, voltei e estava mais há 6. Então imagina, 8 anos no mesmo lugar. E aí você do dia para noite tomar a decisão de pedir demissão. Não foi fácil. Eu fiquei com medo se eu ia dar conta, se eu ia conseguir pagar minhas contas, mas deu tudo certo. Eu venci o medo como? Com ação, agindo. E hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu sou muito feliz em ter tomado essa decisão. Então há 2 maneiras de você vencer esse medo. É adquirindo conhecimento e agindo. E a última lição que eu quero deixar aqui para vocês é vocês se educarem financeiramente. É vocês adquirirem conhecimento mesmo, irem atrás, sabe? Seja aqui no canal, no meu canal do YouTube, no meu Instagram, ou seja em outros canais, no Google. Gente, hoje com a internet tem tanta informação que a falta de dinheiro não é desculpa para vocês não adquirirem educação financeira. Pensa lá na época dos nossos avós, nem precisa ir tão longe. Eu, na época que eu era criança, para fazer trabalho da escola, eu tinha que ir em biblioteca. Hoje você dá um Google, você acha tanta coisa de graça. Aqui no canal do YouTube tem tanto material gratuito, sabe? E as pessoas ainda, elas acabam perdendo tempo assistindo besteira, assistindo televisão, vendo desgraça. Parem com isso, porque isso não vai dar a educação financeira adequada para vocês. Isso não vai fazer com que vocês consigam fazer o dinheiro trabalhar para vocês. Agora, se vocês trocarem esse tempo que vocês ficam gastando na internet, vendo besteira, vendo a vida dos outros, vendo notícia de desgraça, por conhecimento, por informação referente a finanças, a se educar mesmo financeiramente, a ver o que você pode fazer com o teu dinheiro, você vai ver que vai mudar muita coisa na tua vida. E é claro que eu não podia deixar de falar aqui que quem ainda não leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, corre agora e dá um jeito de começar a ler esse livro, porque ele é fundamental, é um dos livros fundamentais para você começar a adquirir conhecimento nessa área. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comentem aqui, porque para mim isso é muito importante. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, me siga, é @polimorais, com 2 L's, Y e o Moraes é com E, tá? Eu falo porque às vezes as pessoas erram. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.